Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém. Glória a Deus. Amém. Diz assim no capítulo 1, versículo 1 de Timóteo. É a primeira epístola, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Amém? Amém. Que nós vemos aqui pela palavra do Senhor aqui, Paulo, né? Falando aqui a Timóteo, que como ele rogou a ele, quando partiu, né? Quando partiu para Macedônia, que ficasse em Éfeso, né? Para advertir, chamar a atenção alguns. Gente, vocês já imaginaram que tarefa dura é essa? Eu quero saber se o irmão Edson, o irmão Danilo, a irmã Rose, já conseguiu pegar essa ousadia em si da parte do Senhor. Viu? Porque não é fácil não, né, irmã Rose? Imagina só, você aí ser obrigada a chamar a atenção, a advertir o diácono Danilo ou o diácono Edson. Se porventura estiver fazendo o quê? Ensinando algum tipo de doutrina que não seja de Deus. Olha só aqui, ó. Como te roguei, Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina é qualquer outra. Não pode usar camisa xadrezada ou quadriculada. Isso é doutrina de homens, amém? Não a do Senhor. Então o irmão ou a irmã tem que se levantar para poder bater contra o irmão, para que ele não venha ensinar outra doutrina, a não ser que seja a do Senhor. Porque a do Senhor, todos os irmãos em todo o mundo hão de responder por ela. Por quê? Porque é a sã doutrina. Então tudo isso nós temos que aprender. Sã doutrina é para ser pregada em todo o mundo. Ainda que muitos exageram, né? Colocando outras doutrinas no meio da sã doutrina, no qual na verdade não dá nem para colocar, porque quem é sincero nunca vai aceitar umas doutrinas em cima da doutrina. Amém? É isso que eu ensino. Eu mesmo aqui, que agora falo com vocês, eu mesmo não aceito nenhum tipo de outra doutrinas, né? Nem ao lado esquerdo, nem ao lado direito da palavra da verdade, que é a sã doutrina. Sã doutrina, todo mundo tem que responder por ela, né? Você vê porque o próprio Senhor tem zelo nela. Ele não aceita mistura. Muitos falam assim, a igreja do Senhor hoje está suja. Meu irmão, a igreja do Senhor nunca foi suja. E nunca será. A igreja do Senhor é santa. Ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. Ela é incontaminável, né? Incontaminável. Não tem nada que você venha contaminar o Evangelho. E muitos pregam que o Evangelho hoje está contaminado. Está nada.
quem está contaminado é quem? É o varão, a varoa, é assim, não é? Que não se emenda, não acerta, não, né? Fica inventando invencionices. Então nós sabemos disso, porque a sã doutrina, ela sempre foi santa. Homem de Deus e mulher de Deus também sempre vai ser santo. Agora, lembramos nós que o próprio Senhor Jesus falou, né? Aquele que for santo, santifique-se mais ainda. E como é que se santifica mais ainda? Na palavra, na verdade, na sã doutrina. Se tiver outra doutrina né, no meio dela, ou querer colocar junto com ela, ela não aceita, porque não entra. Aqueles que aceitam, o Senhor não concorda com eles não, porque aqui você vê que o próprio apóstolo aqui, ó, está pedindo, olha essa petição que está sendo feita aqui, ó, para Timóteo. Timóteo, chama atenção lá o diácono Danilo, chama atenção lá o diácono Edson, chama atenção lá o pastor Raimundo. Não deixa ninguém, se porventura esses três aqui citados, ficar inventando doutrinas para colocar junto, ou de lado esquerdo ou de lado direito, junto com a sã doutrina, não aceite. Repreenda ele. Se ele vir com novidade, se ele vir com genealogias, né? Se ele vir com essas coisas besteirão aí, não deixa não. Se ele vir com fábula, chama a atenção. Esta é a palavra da verdade que nós aprendemos. Você vê que o Senhor fala assim, que é necessário mesmo, né, que haja alguma heresia no nosso meio, para que o sincero, o que mais? Viu, irmãos? É assim mesmo? Que se manifeste. Por isso que nós temos que ter cuidado, que é para nós se levantar, para reclamar, na hora certa. Porque se não for realmente, se for realmente doutrina, aí quem tem que te calar é você, né? Quem tem que se calar somos nós. Então por isso nós temos que ser conhecedor, porque aqui nós vemos claramente aqui, ó, que o apóstolo Paulo ensinou tudo para Timóteo, como hoje também ensina para nós. Mesmo estando ele descansando no Senhor, a palavra que ele pregou continua. Amém. Não é verdade? E olha que a palavra diz assim, ó, que é para nós imitar eles. Eles quem? Os apóstolos, os profetas. Porque fazendo isso, estamos imitando a quem? Ao Senhor. Isso, a Cristo Jesus, ao Senhor. A Ele glória eternamente. Então você vê aqui, ó, como te roguei, no versículo 3, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Você vê que Éfeso está lá em Apocalipse, né? Hoje já está destruída, olha lá. E alguns perguntam assim, o que aconteceu lá com essa igreja de Éfeso? Nós sabemos que ela foi destruída. Agora qual foi o motivo nós não sabemos. É assim, né? O que aconteceu lá para que ela fosse destruída? Olha, lê as cartas lá que você vai ver alguns itens, mas não dá para nós inventar. Amém? Glória a Deus. Ainda no 3, você vê que aqui é uma parada dura, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Aí é duro, né? De repente o diácono Edson, o diácono Danilo, a cooperadora Rose, de repente sobe aqui para pregar. Aí o pequenino que estiver sentado aí vai ter que abrir a boca, se porventura sair alguma doutrina que não seja de Deus. Aí se ele não quiser abrir a boca para reclamar, para falar, para chamar a atenção, porque é para chamar a atenção mesmo. Você vê que alguns correm o risco de o pastor da igreja colocar ele para fora, ou seja, expulsar mesmo, né? E isso acontece hoje? Acontece hoje, aconteceu antes e vai acontecer ainda. Eu me recordo do apóstolo Paulo, se vocês não recordam, depois vocês vão lembrar quando vocês lerem, porque tudo que eu falo na palavra. O apóstolo Paulo, uma certa vez, um certo varão não queria deixar os irmãos entrar na igreja, e nem ele mesmo, o apóstolo Paulo, queria mandar. Mas o apóstolo prometeu assim, ó, quando eu chegar aí, ele vai ver. Viu? Estava proibindo os irmãos de algumas coisas. Então você vê que é inventando doutrinas. Imagina só, né? Hoje mesmo algum dos irmãos cometer algum pecado, e de repente algum dos irmãos se arrepender e vir pedir perdão para o Senhor.
Quem sou eu para falar para o irmão? Irmão, você pecou agora, ainda que você pediu perdão, mas eu vou deixar você 6 meses de cadeira, 6 meses de banco. Quem sou eu para fazer isso? Quem me deu essa autoridade? O Senhor Jesus não deu essa autoridade para ninguém. Amém? Deu para ninguém. Quando a pessoa se arrepende e pede perdão a Deus, é perdoado na hora, se o Senhor perdoar. Não é assim, mas como que é? Imediato. Não é 6 meses depois. Mesma coisa somos nós. Se porventura algum dos irmãos pecar contra nós e ele porventura se arrepender e vir até a gente e falar assim, irmão, me perdoa, mas é na hora de dar cá um abraço, é ou não é? Que dirá o Senhor que nos ensina, né? Porque isso não foi ensinado. Não é assim não? Não é perdoando que se é perdoado? É assim que o Senhor Jesus ensinou, né? Aquele pois que pedir perdão para você e você não o perdoar, você pode ter certeza que Deus lá no céu também não te perdoará. É assim que está sendo, não é? E vê que é o próprio filho falando do pai. E os dois são um só. Um testifica com o outro. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu nunca estou só, meu Pai sempre está comigo, Ele sempre me ouve. Assim também somos nós hoje, amém? Nós nunca estamos só, sempre estamos com o Senhor Jesus, seja na tribulação, seja na angústia, né? Seja em tudo, até mesmo na morte, né? Porque quando a gente morre, o que é que o Senhor Jesus falou? Ainda que seja viverá. Bem-aventurados os que desde agora descansam no Senhor. Deus é louvado. Você vê que é nós que temos que fazer a vontade do Senhor. O Senhor não vai fazer a nossa vontade se nós não andarmos conforme a verdade. Mas se nós andarmos conforme a verdade, tudo quanto o Senhor aprover a Ele fazer, certamente que Ele fará. Amém? É nós que temos que conhecer da verdade. Continuando ainda. Você vê que se alguém receber esse mandamento aqui em uma certa igreja para advertir algum que não ensine outra doutrina, será que ele vai cumprir? Será que vai obedecer ou vai se acovardar? Viu? Teria que se obedecer mesmo, e tem que obedecer ainda hoje. Então você vê, se nós estivermos como visitante em alguma igreja e porventura a gente vê que a pessoa está inventando coisa ali, é justo diante de Deus, é assim, não é? É justo diante de Deus que se a gente quiser se levantar para bater contra, a gente deve. Ou não? Viu? Ah, mas Danilo, mas Edson, nunca mais você vai poder pregar aqui nessa igreja. Pois é, ainda assim que não pregue, mas a palavra não ficou guardada não, soltou da boca. É assim, não é? Quem sabe o varão que fizer isso, né, se arrepende depois da bronca. Porque para a gente se arrepender é necessário mesmo, por muitas vezes, a gente levar uma bronca mesmo. Uma bronca pode fazer a gente abrir os olhos, acordar. Quantas vezes eu já levei bronca em casa? Por eu não estar fazendo, não que eu estava pecando contra o Senhor, mas por algum descuido meu. E aí eu pensei comigo, tá certo, se eu ficar distraído assim, uma hora eu vou cair. Então eu vou, me sento, ou eu vou, fico sossegado, ou durmo um pouquinho mais cedo. Agora aprendi, quando eu estou fraco, ainda que eu estou forte, né, como diz a palavra, mas quando eu estou meio adoentado, sabe o que eu faço? É só eu sentir dores, eu sentir fraqueza, que eu corro para a cama. Para quê? Para evitar que eu me caia, me machuque. Assim também é no evangelho também. Para nós evitar que nós venhamos ficar fracos, o melhor jeito nosso que nós temos que fazer é buscar a verdade mesmo, para que nós venhamos a nos encher com a verdade, para que ela nos ponha de pé mais uma vez, mais um dia, até o final da carreira, como está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma salva de paz a Deus. Deus seja louvado.